Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo de número 10. A velha guarda, a old school, agradece esses hinos antigos aí do cantor, viu? Eu estou entre eles. Apocalipse, capítulo de número 10. Nós iremos ler os 4 primeiros versículos. E depois nós iremos ler os 4 últimos versículos. Apocalipse, capítulo de número 10. Se você achou, diga amém. Eu achei. Faltou o eu achei. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse: sele o que disseram os 7 trovões, mas não os escreva. Versículo 8 agora. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. E ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por poder agora ministrar a tua palavra. E sinto o peso da responsabilidade de entregar à tua noiva, Jesus, à tua igreja, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Senhor, nós queremos ouvir somente a tua voz e nada mais, nada além da tua voz, Senhor. Que a voz do homem se cala e que essa voz poderosa, essa voz potente, da qual nós acabamos de ler, ela fale no mais profundo de cada coração. Senhor, em nome de Jesus, nos dá o discernimento, nos dá a compreensão daquilo que o Senhor deseja ministrar para as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso que eu fiquei meio receoso de pregar sobre Apocalipse novamente. Porque na última vez, se vocês se lembram que eu preguei Apocalipse aqui, enquanto eu pregava o Apocalipse aqui dentro, o Apocalipse acontecia lá fora. Cadê a Karina? Karina está aí? Karina, cadê a Karina? A Karina foi a porta-voz das boas novas do Apocalipse para mim. Foi ela que me conduziu para ver o Apocalipse que estava acontecendo lá fora. Bem, então, por favor, fiquem de olho lá fora. E só me deem as boas notícias no final do culto. Dito isso, vamos entrar na ministração do texto. João, ele recebe um comando extremamente desafiador e estranho. Desafiador porque
Eu entendo que não é uma tarefa muito fácil tomar o livro da mão de um anjo que, como diz o texto que nós lemos, estava com um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. Não me parece uma tarefa muito simples tirar um livro da mão de um anjo. E também é um comando estranho, porque não me parece muito palatável, agradável, e eu nunca vi no cardápio, no menu de culinária alguma, comer livro. Mas a ordem que João recebe é essa: toma o livro da mão do anjo que está em pé, com um pé na terra e outro pé no mar, e come-o. E esse padrão, é interessante que esse padrão, ele se repete na Bíblia. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo de número 3, o profeta também recebe um rolo para comer. E assim como João, o profeta experimenta a doçura da revelação antes de enfrentar o peso da missão a qual ele estava incumbido de realizar. E olhando para esse texto, especificamente, eu vejo que em meio aos eventos grandiosos do Apocalipse, trovões, juízos, taças, cavalos, sinais cósmicos, Deus, ele concentra algo decisivo e poderoso num simples livrinho. E isso tem muito a nos ensinar, porque existem determinadas revelações que aparentemente são pequenas, insignificantes, e que nós não damos o devido valor para elas, mas são revelações que carregam um peso imenso. Eu diria mais, são revelações que carregam consigo um peso que reverbera para a eternidade. É isso que esse texto me mostra, é isso que esse texto me diz. O livrinho, ele tem um peso. O livrinho, ele carrega consigo um chamado. Esse livrinho, ele tem os seus efeitos. Esse livrinho, ele causa um impacto, nos ensinando verdades profundas sobre como os sinais do fim se entrelaçam com a realidade do agora. E é exatamente sobre essa linha de pensamento que eu quero dividir algumas considerações que eu fiz sobre o texto com vocês, dependendo da graça, da revelação e da direção do Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos algumas verdades com esse texto. E a primeira verdade que eu aprendo com esse texto é que o livrinho revela que o céu já iniciou movimentos que a terra ainda não percebeu. Eu repito. O livrinho revela movimentos que o céu já iniciou e que a terra ainda não percebeu. O versículo de número 8, na parte B, nós lemos que quando João ele recebe o comando para tomar o livrinho da mão do anjo, tem algo ali que precisa ser destacado. E o que precisa ser destacado naquele trecho? É que o livrinho está aberto. O livrinho ele não está selado. O livrinho não é mais um enigma. O livrinho ele não está trancado, ele está acessível para que João leia aquele livrinho e ministre as revelações que estão naquele livrinho. Isso é muito significativo, porque muitas pessoas hoje buscam revelações para todos os lados. Existe uma corrida, existe um frenesi para buscar revelações aqui, ali, acolá, na igreja da irmã fulana, na igreja da irmã de oração ciclana. Mas o livrinho ele já está aberto e acessível para aquele que tem disposição de se debruçar sobre esse livro e buscar as revelações que vêm de Deus. O livrinho está aberto. O céu já iniciou movimentos que a terra ainda não percebeu. Isso significa, meus irmãos, que os eventos finais não são uma possibilidade futura lá no céu. Isso significa
que os eventos finais já são uma realidade definida desde a fundação do mundo. E é esse livrinho que nós estamos lendo hoje que me garante isso. O livrinho está aberto, está disponível, ele está acessível. Apocalipse faz um contraste assustador. Apocalipse revela para nós um contraste em que muitos ainda não perceberam. E que contraste é esse? Enquanto a terra vive como se tudo fosse continuar normalmente, o céu já liberou os sinais de encerramento. É muito simples notar isso. As pessoas continuam vivendo da mesma forma como sempre viveram. E o Evangelho tem sido pregado. A palavra de Deus tem sido ministrada. O Evangelho tem sido proclamado por todos os cantos da terra. O Evangelho tem sido anunciado de norte a sul, de leste a oeste. E agora, creio eu, que não exista na face da terra um só lugar em que ainda não ouviram a mensagem de Deus. Mas as pessoas ainda continuam como se tudo estivesse normal. Existe uma grande diferença entre o tempo dos homens e o movimento profético de Deus. Enquanto muita gente ainda vive na terra como se houvesse tempo de sobra, o céu já determinou, já decretou que o relógio profético está avançado. E muitos não perceberam isso ainda. A maioria das pessoas, e eu diria que muitos dentro da igreja ainda não perceberam que o relógio profético de Deus, ele está avançado. O dia já se faz tarde. Nós precisamos prestar atenção nos sinais do fim e entender que não há mais tempo para a igreja. As coisas não estão normais. A cada dia que passa, nós vemos que os sinais se concretizam, se realizam com mais densidade, com mais profundidade, mostrando que Jesus está às portas e que Jesus vem buscar um povo remido e lavado no seu sangue para estar com Ele para sempre, em nome de Jesus. E esse povo se reúne aqui nessa noite. Esse povo adora o nome dele aqui nessa noite. Nos dias de Noé, as pessoas viviam normalmente também. Nos dias de Noé, o juízo já havia sido decretado antes mesmo que o dilúvio aconteceu. E as pessoas não percebiam. As pessoas não se davam conta. As pessoas não estavam nem aí para o profeta de Deus, para o porta-voz de Deus, para aquilo que ele estava proclamando, para aquilo que ele estava pregando, para aquilo que ele estava construindo. As pessoas davam risada. Assim como, por exemplo, as pessoas, talvez da sua família, deem risada de você vir todos os domingos cultuar ao teu Deus. Porque elas não perceberam ainda que o tempo está acabando. Enquanto a arca era construída, enquanto a arca era erguida por Noé, aquela geração continuava vivendo normalmente, casando-se, diz o texto, dando-se em casamento, comendo, bebendo, se divertindo, se alegrando, chorando, vendendo, comprando. Até que um dia o dilúvio veio. Até que um dia o juízo se manifestou. Porque eles ignoraram os sinais que o profeta de Deus estava proclamando. E eu aprendo uma lição muito importante com tudo isso que eu disse até aqui. Eu gostaria que você gravasse no seu coração. Porque parece que às vezes nós, que estamos dentro da igreja, também estamos envolvidos por essa realidade, por esse sistema que nos consome, como disse o Boaz aqui hoje. Esse sistema nos consome. O entretenimento nos consome. As coisas que o mundo oferece
consome o nosso tempo, consome a nossa alma, dilui a nossa fé, dilui o conteúdo daquilo que um dia foi plantado pelo Espírito Santo de Deus na nossa alma e no nosso coração. E nós, muitas vezes, dentro da igreja, estamos sendo absorvidos por aquilo que não deveria nos absorver. Nós estamos sendo consumidos por aquilo que não deveria nos consumir. E nós estamos deixando a vida me levar, a vida leva eu. E não estamos percebendo que o fim está próximo. E talvez você diga assim, mas já fazem 2000 anos que essa verdade está sendo proclamada. Ora, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O fim está próximo, sabe por quê? Porque nós não sabemos se viveremos no minuto seguinte. Então, se não viveremos no minuto seguinte, o fim está próximo para nós. E nós temos que estar atentos aos sinais, para não sofrermos os juízos que aquela geração de Noé também sofreu. Porque os dias são maus. Mas eu aprendo algo muito importante. Enquanto muitos estão brincando com o tempo presente, o céu está conduzindo a história para os seus últimos capítulos. Repito, enquanto muitos estão brincando com o tempo, o céu está conduzindo a história para os últimos capítulos. E só vai participar do The End, só vai participar do último capítulo da história aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue precioso do Cordeiro Santo de Deus, aquele que nós cantamos aqui nessa noite, que ele é santo, 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 santo. Santo é o Cordeiro de Deus, e só aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus é que participarão, protagonizarão o último capítulo da história nessa terra. A pergunta é: o que está nos consumindo? O que está nos seduzindo para que a gente não preste atenção nos sinais que são muito claros? É uma reflexão, é uma lição de casa que nós temos que fazer. Mas eu aprendo uma segunda verdade com esse texto. É que o livrinho revela que a palavra é doce enquanto ela fala o nosso desejo. Mas ela é amarga quando confronta a nossa consciência, ou seja, quando ela desce no ventre, e o ventre na simbologia bíblica simboliza o mais profundo do nosso ser. Então o livrinho ele revela que a palavra é doce, quando ela fala aos nossos desejos, aos nossos encantos, às nossas aspirações, aos nossos projetos, aos nossos propósitos, aos nossos sonhos, somente a nós, somente a nós, somente a nós. Mas ela se torna extremamente amarga quando ela confronta a nossa consciência. É isso que eu aprendo com esse trecho, porque o versículos de 9 a 10 diz que quando João ele toma o livrinho da mão do anjo e começa a comer aquele livrinho, o livrinho era doce como mel, mas quando desce para o ventre ele se torna amargo como fel. E a palavra é doce. A palavra é doce na boca porque ela consola. A palavra é doce na boca porque ela conforta, ela renova, ela restaura, ela traz esperança, ela traz propósito, ela traz direção. Mas essa mesma palavra que é doce quando ela entra na boca, e a boca é um simbolismo da superficialidade, da experiência da fé, porque a boca é o primeiro contato com o alimento. O alimento só vai produzir o seu efeito quando ele desce para o ventre. É no ventre que o alimento ele produz o seu efeito. É no ventre que o organismo ele retira as vitaminas, os nutrientes que o corpo precisa. Com a palavra não é diferente, porque a palavra é doce quando fala os nossos desejos,
quando falam ao nosso coração, quando causam um arrepio, quando provocam uma emoção. E eu não estou dizendo que isso é errado, isso é muito bom e eu gosto também. Mas isso é a superficialidade da fé, porque a fé é muito mais profunda do que isso. A palavra se torna amarga quando ela desce no ventre e ela expõe áreas sombrias e mal resolvidas da nossa vida. É aí que a palavra se torna amarga. Quando ela começa a confrontar a nossa consciência, quando ela começa a confrontar os nossos valores, quando ela começa a confrontar os nossos princípios, quando ela começa a confrontar aquilo que nós achamos que está certo, mas quando colocado sobre o crivo da palavra de Deus, nós percebemos que não está certo, está desalinhado com a verdade da revelação de Deus. É nesse momento que a palavra se torna amarga. É nesse momento em que a palavra se torna indigesta. É nesse momento em que a palavra se torna não palatável. É nesse momento que a palavra se torna intragável. Mas é nesse momento que Deus está trabalhando no mais profundo do nosso ser para nos tornar a versão que Ele quer que nós sejamos. A palavra é doce. É doce ouvir sobre perdão, mas é amargo ter que perdoar. É doce ouvir sobre confiança, mas é amargo ter que esperar. É doce ouvir sobre santidade, mas é amargo abrir mão daquilo que alimenta a nossa carne e escraviza o nosso ser. É doce ouvir sobre promessas, mas é difícil alinhar a nossa vida com os valores de Deus. Então a palavra realmente é doce. Quando ela vem na superficialidade, e quando nós experimentamos essa doçura da palavra de Deus, mas isso é só o começo. Porque Pedro disse assim: para a gente crescer na graça e no conhecimento, não é para nós estagnarmos, não é para nós pararmos na experiência da fé, não é para nós cruzarmos os braços na experiência da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa peregrinação espiritual, porque se nós estagnarmos na nossa peregrinação espiritual, nós não cresceremos nunca. Nós seremos eternas crianças no reino de Deus, no sentido negativo. A palavra é doce, mas quando ela é doce, ela fala simplesmente da superficialidade. Davi experimentou a doçura da revelação e das promessas de Deus, mas esse mesmo Davi que experimentou a doçura das promessas de Deus, também teve que experimentar a amargura quando foi confrontado pelo profeta Davi, e quando teve que arcar e pagar o boleto das consequências de decisões mal feitas e impensadas na sua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante para te motivar. Essa mesma palavra que hoje confronta a nossa dor, é a mesma palavra que amanhã vai curar a nossa história e restaurar quem nós somos para cumprir o propósito de Deus. Então, meu irmão, se a palavra tem sido amarga, dê glória a Deus, porque o remédio que cura é o remédio amargo. O remédio que restaura é o remédio amargo. O remédio que traz vida para a nossa vida, geralmente é o remédio amargo, mas é o remédio amargo que restaura, é o remédio amargo que cura, é o remédio amargo que traz saúde para os nossos ossos e para a nossa vida espiritual. É o remédio amargo. Porque criança só gosta de doce. É ou não é? Criança só gosta de doce. Aqueles dois indivíduos lá atrás, se você der giló, eles não vão comer. Eles vão querer bala, chocolate. E criança é assim, tá tudo certo. É assim mesmo. É a fase. Mas essa fase tem que acabar em nome de Jesus.
Porque nós não podemos continuar eternas crianças, infantilizados na nossa fé, infantilizados na nossa experiência emotiva. Não podemos continuar eternamente infantilizados naquilo que temos recebido de Deus, através de homens de Deus, através da palavra de Deus, através de tudo aquilo que Deus tem usado para falar no nosso coração. Porque gente grande gosta de pimenta. Gente grande gosta de coisa amarga. Gente grande gosta de coisa azeda. Eu pelo menos gosto. Gente grande gosta de comida forte. Criança não. Criança gosta de aspirina, de pirona com gosto de uva. Criança gosta de pirona com gosto de laranja. Agora o adulto não. Eu me lembro que quando eu me machucava, quando eu era pequeno, e eu me machucava bem, a minha mãe era tão delicada comigo, era uma beleza de pessoa. A minha mãe, ela chegava com todo carinho, depois de dar uma surra, é lógico, né? Não podia passar sem uma surra. E depois que ela cuidava daqueles ferimentos, ela jogava uma oxigenada. Quem aqui é do tempo da oxigenada? Está entregando a tua idade, hein, meu irmão? Depois que ela passava aquela oxigenada, ela jogava um bálsamo que nós conhecemos como mentiolate ou mentiolate. Rapaz, aquilo, a alma saía do corpo. Só ficava a carne na terra. Mas depois eu entendia que era aquele remédio que curava, era aquele remédio que fazia o efeito. E como se não bastasse, quando começava a criar casca, ela ia, arrancava a casca, metiolate de novo, álcool de novo, oxigenada de novo. Tá dando risada porque eu não era você, né? Porque eu estava na minha pele, né? Mas é assim, meu irmão, que funciona no reino espiritual. No reino espiritual, eu estou usando aqui uma analogia para tentar explicar para você como é no reino espiritual. Enquanto nós ficarmos infantilizados na nossa fé, nós não cresceremos e não experimentaremos coisas profundas e ocultas, como diz a palavra, que Deus tem para nos entregar. Mas quando nós nos dispomos a experimentar aquilo que é amargo e que desce no nosso ventre, aquilo que trata com a nossa alma, aquilo que trata com o nosso ser, então nós experimentaremos a glória de Deus, o mover de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus tem para entregar de mais profundo para a nossa alma. Nós precisamos crescer. Olha lá, já se machucou. É uma benção. É uma benção. Faz parte. Nós precisamos crescer na nossa vida espiritual. Mas eu aprendo uma terceira lição. É que o livrinho também revela que o Apocalipse não é apenas sobre o que vai acontecer, mas também sobre aquilo que já está acontecendo dentro de quem recebeu a revelação. Eu repito, o Apocalipse não é somente sobre o que vai acontecer, mas também sobre aquilo que já está acontecendo dentro de quem já recebeu a revelação. E essa verdade também é um desdobramento dos versos anteriores, de 9 a 10, daquilo que nós mencionamos. Porque olha só, o texto ele não para na sensação. O texto ele não para no frenesi da revelação. O texto ele não para na parte etérea daquilo que João estava recebendo, não. O texto ele aponta para um efeito. O livrinho ele aponta para uma consequência. O que João experimenta não é simplesmente alegórico, simbólico, etéreo, passageiro, efêmero, não. O que João experimenta é algo impactante, transformador, revolucionário, porque a partir daquela revelação, João já é outro homem. João já está comissionado a uma outra tarefa. João, ele é imergido naquela revelação. Porque o Apocalipse
não é somente sobre aquilo que vai acontecer ainda, mas aquilo que o Espírito está produzindo dentro de nós, através desta palavra que Ele tem ministrado ao nosso coração. Agora deixa eu dizer uma coisa. Tem muitos especialistas em escatologia, e eu acho legal, eu gosto de estudar escatologia, muito bom. Tem muitos especialistas em Apocalipse, em Daniel, em Ezequiel, nos livros proféticos, e tá tudo bem, isso é muito bom. Nós precisamos de mestres em escatologia. Mas a revelação escatológica, ela não foi dada simplesmente para gerar curiosidade. Ela foi dada para produzir consciência, para produzir urgência e para produzir reposicionamento. Eu repito. A revelação de Apocalipse, a revelação escatológica, ela não foi dada simplesmente para curiosidade. Ah, vou matar minha curiosidade. Nossa, Apocalipse é muito legal. Quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não é isso. Apocalipse foi dado para gerar em consciência. E em gerando consciência, tem que despertar em nós um senso de urgência. E despertando em nós um senso de urgência, tem que provocar em nós um reposicionamento das nossas prioridades em relação às prioridades do reino de Deus. É isso que Apocalipse tem que fazer conosco. Apocalipse não é só ouvir uma mensagem e sair extasiado. Oh, que mensagem linda! Apocalipse não é simplesmente ouvir uma mensagem impactante e dizer assim: nossa, que pregação maravilhosa, eu fiquei sabendo o que significam os 7 cavalos, as 7 taças. Não é isso. Apocalipse é muito mais que isso. Apocalipse tem que tem que gerar em nós uma consciência das realidades do reino de Deus, e provocando essa consciência das realidades do reino de Deus, tem que gerar em nós urgência, porque é urgente. A missão da igreja é urgente. Nós temos que nos reposicionar diante de Deus para buscar o propósito de Deus para a nossa vida. E muitas vezes isso está passando desapercebido. Porque volta a falar. O que não deveria estar nos consumindo, está nos consumindo. Porque nós não estamos prestando atenção nos sinais do fim. Nós não estamos prestando atenção nos sinais claros que estamos vivendo. O Apocalipse, meu irmão, ele não vai começar quando finalmente Deus decidir agir no mundo, não. O Apocalipse começa hoje, aqui e agora, começa em mim, começa em você. O Apocalipse não vai começar num futuro remoto. O Apocalipse começa quando essa verdade da revelação de Deus que nós estamos ouvindo nesta noite começa a agir em nós, nos reposicionar, gerar em nós um senso de urgência e consciência de que o tempo está se esgotando. Nós somos a voz de Deus nesse mundo. Nós somos a boca profética de Deus nesse mundo. Nós somos sal e luz nessa terra. Somos nós que temos que proclamar o Evangelho. Não importa como, meu irmão. Existem inúmeros meios de nós cumprirmos a nossa missão como igreja. E é urgente nós cumprirmos a nossa missão como igreja. O Apocalipse não vai começar num futuro distante. Ele começa agora. Aliás, já deveria ter começado na nossa conversão. Os discípulos de Emaús só entenderam plenamente a revelação do Cristo ressurreto quando o coração começou a arder dentro deles. E o que isso significa? O que eu quero dizer para você com isso? Que os sinais dos últimos dias não é somente quando o mundo está mudando lá fora. Os sinais dos últimos tempos
Os sinais escatológicos não é somente aquilo aterrorizante que está acontecendo lá fora, não. Os sinais do Apocalipse também é Deus incendiando os seus servos por dentro. Deus incendiando os seus filhos, a sua igreja por dentro. O Apocalipse começa quando o nosso coração começa a arder pela verdade de Deus, provocando em nós um senso de urgência. Quando Deus começa a visitar a nossa alma com a sua graça, com o seu poder, com a sua unção, com a sua revelação, com aquilo que Ele tem de mais profundo para derramar sobre nós. É aí que o Apocalipse começa. Quando o nosso coração começa a arder pelas verdades de Deus. Tem gente que está com o coração frio, esvaziado da revelação de Deus. Existem pessoas que estão com o seu coração congelado, corações que um dia foram incendiados pela presença de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo mover do Espírito Santo de Deus, mas hoje estão um iceberg, uma Antártida ambulante. Meu. O Apocalipse tem que começar hoje na minha e na sua vida. O Apocalipse tem que ser uma realidade hoje na minha e na sua vida, incendiando o nosso coração novamente, queimando o nosso coração novamente, fazendo com que a gente volte ao primeiro amor, aquele primeiro amor que nós esquecemos, aquele primeiro amor que nós deixamos lá atrás, naquela primeira experiência, onde tudo era alegria, onde tudo era doçura, onde o Espírito se movia, onde o Espírito incendiava o nosso coração, onde Deus queimava a nossa alma, onde um simples gesto dentro da igreja já nos fazia mover no Espírito, e nós saímos transbordando para o resto da semana. O Apocalipse tem que voltar a agir em nós. Porque não dá mais para ficar frio, e muito menos morno. Porque morno, diz a palavra de Deus no próprio Apocalipse, que ele vomita. Então deixa Deus incendiar o teu coração de novo. E você me pergunta, como? A resposta é com Ele. Mas se você for sincero com Ele, Ele vai incendiar o seu coração de novo. Se você desejar, ainda que com poucas forças, que Ele venha incendiar o seu coração novamente, Ele vai vir incendiar o seu coração com a presença, com a unção, com a graça, com a revelação, com a presença inigualável que Ele tem para derramar sobre você. Deixa Deus incendiar a sua alma de novo. Mas para encerrar, eu aprendo uma quarta lição. Eu aprendo uma quarta verdade com esse texto. Que o livrinho também revela que Deus não usa apenas quem entendeu a revelação, mas quem de fato foi atravessado por essa visão. Repito. Deus não usa quem apenas entendeu a revelação, mas quem de fato foi atravessado por essa visão. Porque entender é fácil. Nós temos uma capacidade cognitiva dada por Deus, doada por Deus, de entender as coisas. E muita gente entende muita coisa de Bíblia. Tem muita gente que entende muita coisa daquilo que está escrito, entende de profecia, entende de enigmas bíblicos, mas não entende de experiência com Deus, não entende de revelação, de visão com Deus, de contato com Deus, de comunhão com Deus, de ter propósito de Deus revelado para a sua vida. Existe um monte de gente assim, que a palavra só entrou no superficial, na boca, na doçura. Só entrou no limiar, mas não desceu para o ventre. E esse texto me ensina que Deus ele não usa apenas quem entendeu a revelação,
mas quem de fato foi atravessado, tocado, mergulhado nessa visão. Porque o versículo de número 11, o João ele recebe um outro comando. E o que é dito para João é o seguinte: importa que profetizes outra vez. Irmão, Deus não quer levantar especialistas em revelações apocalípticas, mas pessoas comprometidas, pessoas mergulhadas com essa revelação, que vá até as últimas consequências por essa visão dada por Deus. Porque especialista em Apocalipse tem muito, especialista em revelação existem inúmeros, mas nós precisamos também de especialistas em compromisso com a palavra de Deus, com o propósito de Deus, com o plano de Deus para nossas vidas. A missão de João, assim como nossa missão como igreja, ela não nasce simplesmente da informação, porque informação eu estou te dando aqui nesta noite. Mas a nossa missão como igreja, e assim como a missão que foi dada para João, ela não nasce simplesmente da informação, mas da transformação. Sabe por quê? Porque quem realmente foi atravessado por essa visão, por essa revelação, não consegue mais ficar neutro, não consegue mais ficar parado, não consegue mais ser a mesma pessoa, não consegue mais ficar no mesmo lugar, porque essa visão, essa revelação, essa experiência profunda com Deus é quem move as suas ações, é quem move as suas decisões no dia a dia, e a vontade dessa pessoa é cumprir toda a boa vontade de Deus. A missão, ela não nasce simplesmente da explicação. Quem experimentou essa revelação, essa visão, essa comunhão, esse toque de Deus na sua vida, não consegue tratar tudo isso que está sendo falado aqui nesta noite, ou que já tem sido ouvido durante todo o tempo, como simples teoria. Não, isso vira um propósito de vida, vira uma meta de vida, porque a vontade dessa pessoa que foi atravessada pela revelação de Deus é fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O profeta Isaías só foi enviado para pregar depois que ele foi mergulhado, que ele foi profundamente tocado, depois que ele foi profundamente marcado pela visão da santidade de Deus. E depois que o profeta é tocado, mergulhado, imergido pela visão da santidade de Deus, então ele tem uma revelação daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Primeiro o altar tocou a vida de Isaías, depois ele foi tocado pela urgência, pela consciência e pelo reposicionamento diante do propósito de Deus para a sua vida. Nós precisamos nos reposicionar. Nós precisamos fazer a lição de casa, perceber que o tempo está curto. Nós precisamos fazer a lição de casa e perceber que resta pouco tempo. Talvez tudo isso já não queime mais no seu coração. Talvez tudo isso já não pareça mais uma realidade. Mas nós precisamos tomar uma decisão hoje. Nós precisamos nos reposicionar hoje. Nós precisamos buscar de Deus hoje o propósito de Deus para a nossa vida. Porque Deus não usa apenas quem entendeu a revelação, mas quem foi atravessado por essa visão. Talvez você diga assim: não, essa missão são dos pastores. Talvez você diga assim: não, essa missão são só dos obreiros. Essa missão é só do grupo de louvor, do diaconato. Não, meu irmão, essa missão é minha, essa missão é sua. Essa missão é do corpo de Cristo, essa missão é da noiva de Jesus. Porque não existe agente neutro no reino de Deus. Nós somos membros, nós somos corpo. E todo membro no corpo tem a sua função, por mais insignificante que seja.
E tudo isso, o resumo de tudo isso, significa que aquele que realmente foi atravessado, mergulhado, tocado, marcado por essa revelação, nunca mais consegue ser a mesma pessoa, porque foi consumido por essa revelação, por esse toque de Deus, por essa experiência com Deus, por essa comunhão com Deus, por esse propósito que veio direto de Deus para a sua vida. E essa pessoa, quando tocada por essa revelação, ela não é a mesma, ela passa a viver por causa dessa revelação, porque ela entende que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória somente, pois a ele eternamente. Amém. Porque a pessoa foi consumida. A pessoa que realmente foi consumida por uma experiência com Deus, ela não consegue ser mais a mesma pessoa. Sabe aquele hino? Aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver? É lógico que o hino está falando de outra coisa, né? Aqueles que tiveram uma experiência um dia e se afastaram da experiência. Mas nós podemos trazer para isso também. Aquele que já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Sabe por quê? Porque em outro lugar só tem fogo estranho. Mas na presença do Santo dos Santos, há fogo de Deus, há poder de Deus, há graça de Deus, há unção de Deus, há revelação de Deus, há experiência com Deus, há mover de Deus na presença do Santo dos Santos. Deus quer incendiar o nosso coração. Eu termino o meu sermão com uma pergunta. Quando o livrinho chegar às nossas mãos, e ele já chegou. Quando o livrinho chegar às nossas mãos, e ele já chegou. O livrinho já chegou às nossas mãos. Nós teremos coragem de comer esse livrinho por inteiro ou seremos seletivos? Nós teremos somente a coragem de absorver aquilo que é doce, que está na superficialidade da experiência da fé? Ou teremos a ousadia e a hombridade de comer aquilo que é amargo e deixar descer para o ventre? Quando o livrinho chegar às nossas mãos, e ele está chegando hoje, nós trataremos o livrinho à la carte, como um self-service, pensando somente aquilo que nos agrada, aquilo que é palatável à nossa boca, ou nós teremos a coragem de comer esse livrinho por inteiro? O amargo é que traz cura. O amargo é que traz restauração. É o amargo que traz renovação. É o amargo que vai curar a minha e a sua história. É aquilo que é amargo que vai reconstruir quem nós somos para cumprir o propósito de Deus, para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor, porque é isso que Ele espera da sua igreja, uma igreja com propósito. Não é aquele negócio daquele livro não, tá? Você leu aquele livro, esquece, não é nada daquilo. Vamos orar? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? O livrinho era doce como mel na boca, na superficialidade. Mas quando desce para o ventre, o mais profundo do ser, ele confronta quem nós somos. E ele expõe áreas sombrias e mal resolvidas da nossa vida. Mas o Apocalipse é um livro de cura. O Apocalipse é um livro de renovação, de restauração. O Apocalipse é um livro que traz esperança. O Apocalipse é um livro que incendeia o nosso coração. E é isso que eu quero que o Senhor faça. Incendeie o nosso coração. Senhor, em nome